Nossa história de hoje vai nos remeter lá para o século XVII, lá para a Inglaterra, quando, em 1608, nasceu John. John será o nosso protagonista da história. Ele era filho de Sarah e de John, já que ele levava o mesmo nome do pai. Ele tinha dois irmãos, a Anne, que era a mais velha, e o Christopher, que era o caçula. Quando John chegou na idade de ir para a escola, seu pai, que estava muito bem financeiramente, o matriculou na escola regular, mas também contratou preceptores para que ensinassem os idiomas como latim, grego, para que ele tivesse uma educação muito mais aprimorada. Sabendo esses dois idiomas, ele teria facilidade de aprender todos os demais idiomas que tinham como raiz o latim e o grego. Ao terminar o curso regular, o pai de John o matriculou no seminário. Só que aí começam os perrengues. John, que lia muito, debatia muito com seus preceptores, ele tinha uma opinião formada acerca de vários assuntos, principalmente religiosos, filosóficos. Ele estudava demais. Ele havia lido os grandes clássicos, os épicos, né, como a Ilíada, a Odisseia, havia lido a Comédia de Dante, a Divina Comédia, Shakespeare, né, que era da terra dele. Então, ele tinha uma opinião formada muito bem embasada. E aí ele começou a entrar em choque com as regras do seminário, com o que era proposto, com as teorias, e ele argumentava, né? Ele não queria desrespeitar, mas apenas ele queria mostrar o ponto de vista dele, que ele só iria seguir aquilo que ele estivesse de acordo, que tivesse sido convencido, né, de que aquilo seria certo, porque ele teria que cumprir, enfim. Gerou-se uma série de discussões, ele vivia em confrontos, né, com os religiosos e até com muitos dos seminaristas. Resultado, ele foi expulso. Tudo bem. Aí seu pai, que gostava de artes, que compunha poemas, falou: que tal você seguir então a linha das artes? E o matriculou na escola de artes. E ali ele se formou. Depois ele fez mestrado em artes. E depois de formado, ele ficava em casa lendo. Tinha uns alunos, né, que ele dava aula particular, de filosofia, mas seus sobrinhos, que ele dava aula para os sobrinhos, mas nada muito significativo. Mas também ele não precisava, porque a família dele estava muito bem financeiramente. Só que ele vivia no quarto, lendo. Cada vez lia mais, ele praticava retórica, ele escrevia as suas contestações, ele colocava no papel como tratados tudo aquilo que ele achava importante, ele debatia, enfim. E cada vez ele se instruía mais. Só que o seu pai ficou chateado, falou a juventude dele toda ele está passando dentro do quarto. Aí ele propôs, o John pai chamou John filho e falou: filho, você não quer fazer um tour pela Europa? Era comum também naquela época para as pessoas que estavam bem monetariamente. E ele aceitou. Então ele saiu, começou por Paris, visitou algumas cidades da França
E depois ele foi para a Itália e foi para Florença, que era o coração do Renascimento naquela época. Ainda tinham muitos pintores, muitos artistas, muitos debates, muitos oradores, enfim. Ele achou o ambiente dele. Ali ele se destacou, mesmo porque ele tinha uma bagagem literária muito grande. Então, quando ele chegou, ele já se destacou perante todos. E ele foi muito bem recebido. E ali ele fez amizades, ali eles discutiam, eles expunham os seus pontos de vista, argumentavam, enfim, ele cresceu muito, né, em relação aos seus pensamentos. Além dessa parte em Florença, ele também ele visitou Roma, ele foi para Lucca, ele foi para Veneza, enfim, ele deu uma passeada ali na Itália e depois retornou para Florença antes de voltar para Inglaterra. Essa viagem demorou cerca de 1 ano e meio. Quando ele volta para a Inglaterra, ele está muito mais afiado. Ele tinha muito mais propriedade para defender os seus pontos de vista. E ele viu que ele não era um estranho no ninho. Ele tinha amigos agora, que ele continuou trocando correspondências, que comungavam das mesmas ideias que ele. Então, ele voltou muito mais fortalecido. E aí, os seus tratados, as suas poesias, tinham sempre um tom de ataque à monarquia, ao clero, a todas as regras impostas que ele não concordava. Resultado, isso gerou tamanha confusão que ele acabou sendo preso. Ele foi preso e ia ser condenado à morte. Só não foi porque o seu irmão caçula, Christopher, trabalhava na coroa, né? Então, ele tinha conhecidos influentes que intercederam em favor de John e ele foi solto. Então, em conversas dentro de casa, John, o que você acha de casar? Né? Quem sabe dá uma acalmada, muda o foco, né? E aí ele conheceu uma menina, porque nessa época John já estava com 34 anos. E ele conheceu uma menina de 17. E se casaram. Só que ela ficou muito assustada. Então, por quê? Porque ele praticava a oratória, a retórica, ele falava dentro de casa, com clamor, né, com toda aquela potência. Ela ficou tão assustada, achando que de repente ele seria preso de novo, que aí então seria condenado à morte e que ela ia junto. O que ela fez? Fugiu, voltou para a casa dos pais. John ficou desesperado? Não. O que ele fez? Ele espremeu o limão, fez uma limonada. Ou seja, ele desenvolveu um tratado sobre o divórcio. E ali ele expunha as ideias e o que ele achava importante, que numa relação matrimonial tem que ter o direito de escolha, tem que ter o respeito, tem que ter um sentimento. Se não for amor, pelo menos amizade e respeito. Enfim, ele deu todo o embasamento ao compromisso do casamento.
não como uma crítica, mas como uma um tratado, né, que dava o que? Os passos, o caminho, como caminhar num casamento para ser bem sucedido. E ele continuou. Além desse, sobre o divórcio, aí ele começou a escrever sobre como ser político, fez um tratado sobre censura, fez um tratado com as normas da igreja, fez um tratado para como tratar os tiranos. Então vê que ele envolvia todos os temas, né? E ele continuou defendendo suas ideias, expondo a sua opinião, continuou tendo conflitos. Porém, 3 anos depois, a Anne volta. A Mary volta, a Anne era irmã. A Mary volta, sua esposa, já madura, né? Um pouco mais madura, com 20 anos. E aí ela volta para o casamento. E aí eles têm um entrosamento muito bom. Ela passa a ser parceira dele e eles acabam tendo 3 filhos, 2 meninas e o caçulinha era um menino. Só que quando ele estava para fazer 1 ano, ele falece. E aí John fica muito abalado e começa, como que ele extravasa todos os seus sentimentos? Através da escrita. Então ele começa a compor poemas para crianças que deixam esse mundo prematuramente. Então ele faz poemas para o seu filho e para as outras crianças que ele sabia que haviam morrido muito cedo. Logo na sequência, Mary engravida de uma menina. Só que ao dar à luz, né, ela tem complicações no parto. Isso era relativamente comum na época, por falta de recursos e tudo mais, e ela falece. E com todo, ele achou, né? John achou que com todo esse estresse que ele tinha sofrido, além dos atritos, né, da profissão, a perda do filho, agora a perda da esposa, ele começou a sentir que a vista dele estava falhando, que ele estava perdendo a visão. Supõe-se, há estudiosos que falam que foi glaucoma, né? Mas os seus adversários políticos começaram a dizer que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus estava lhe tirando a visão para ele parar de atacar, né, a monarquia, atacar principalmente o clero. Só que ele responde de que forma? Deus realmente está agindo através de mim para mostrar que a luz da sabedoria não vem da minha visão, e sim do meu interior. Então ele sempre tinha um argumento meio checkmate, né, para passar para as pessoas. Bom, ele estava com uma visão precária, com um bebezinho e viúvo. Ele precisava casar. Aí ele conhece Catherine e se casa com ela. Catherine engravida logo na sequência, porém também falece com complicações no parto. E ela lhe dá um menino. E John fica com 2 bebês, que era o menino e a menina, filha da Anne, que também era pequena, devia ter o quê? Uns 3, 4 anos no máximo. Com mais perda ainda de visão, ele precisava casar. E aí ele se casa com Elizabeth. Essa sim vai ser a sua
sua companheira, seu braço direito, sua mão da escrita, os seus olhos para a leitura, até o final da vida de John. Então, ela lê os livros que ele precisa que ela leia, que ele pede para que ela leia. Ela escreve, porque aí, nesse momento, ele fica recluso em casa, né? Também por causa da perda da visão, mas ele inicia a sua grande obra, que vai ficar eternizada, chamada Paraíso Perdido. Sim, esse John que nós estamos falando é o John Milton, o autor do Paraíso Perdido. Essa obra magnífica, essa obra épica, bíblica, em qual ele aborda a criação do homem, os anjos caídos, a Eva comendo a maçã, enfim. É uma obra maravilhosa que ela não tem a mesma quantidade, vamos dizer assim, de uma Divina Comédia, porque ela em 1664, que foi quando ele finalizou e publicou, ela tinha 10 cantos, tá? 3 anos depois ela foi novamente publicada, porém eles adequaram a obra tomando como exemplo a Eneida de Virgílio. Então, ficou muito similar com os cantos da Eneida. Então, ela passou de 10 para 12 cantos. Mas é uma obra maravilhosa, incrível. E depois, logo na sequência, ele ainda escreve outra obra maravilhosa, que é a história de Sansão, que muitos autores analisam como se fosse um tipo de uma autobiografia. Ele se coloca na pessoa do Sansão, porque ele se inspira na história de Sansão, que é descrita em Juízes, na Bíblia. Porém, ele põe muito da vida dele, muito dele em Sansão. Os dois estavam cegos e, consequentemente, os dois presos, né? Sansão, porque estava preso no templo, e John, que estava preso em casa, em razão da cegueira. Mas ele, assim como Sansão, não se deixou abater por essas dificuldades, né? E destruiu o templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Ele também, John Milton, com a sua obra, iria abalar os pilares da sociedade. Então, ele coloca muito desse sentimento nos versos de Sansão. E em 1676, uns dizem 1674, naquela época os dados não eram registrados com precisão, então tudo é meio aproximado. Mas em 1676, vamos tomar essa data, John Milton falece na Inglaterra. E tendo ao lado a sua esposa, os seus filhos. Imaginam, né, há uma suposição de que ele tenha falecido por insuficiência renal, mas também não há dados certeiros, certo? Espero que tenham gostado. Se quiserem que eu venha falar sobre o Paraíso Perdido, deixem nos comentários e até a próxima!